A paz do Senhor, adolescentes! Bem-vindos a mais uma lição da nossa EBD. Lição de número 5, que tem por título O Grande Erro da Humanidade. Eu sou a Maria Eduarda, estou falando daqui, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, Espírito Santo, no Brasil. E estou aqui acompanhada de maravilhosos professores que vão se apresentar agora. Eu sou a pastora Renata, uma honra estar com vocês aqui em mais essa lição. Eu sou o diácono Gilson Júnior, um prazer estarmos aqui. Paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Pablo Daniel e um prazer estar aqui. Glória a Deus! Então, para começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar. E se você é visitante, já comenta aqui o seu nome aqui no chat, para podermos te dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição. Então, para a gente começar, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, para estarmos, Senhor, ministrando, Senhor, falando da Tua Palavra. Amém. Que esta palavra, Senhor, venha achar lugar em cada coração. Sim. E venha frutificar, Senhor, em cada coração, meu Deus. E produzir frutos, Senhor, para a Tua glória. Nós te louvamos, que o Senhor venha conduzir esta aula. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Radassa e hoje eu vim aqui gravar a leitura bíblica, que se encontra em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tchau, adolescentes! Bom, nós sabemos, adolescentes, que o mundo nem sempre foi como ele é hoje. Ele nem sempre foi assim, cheio de pandemias, catástrofes, doenças e problemas. Um dia ele foi perfeito, ele no início era perfeito. Então, na aula de hoje, vamos entender um pouco como que ele passou da perfeição da criação de Deus para como ele é hoje. Então, para você entender um pouquinho mais, vamos introduzir essa aula de uma forma um pouco mais dinâmica. Será que alguém sabe? Ai! Você aqui? É o que eu acabei de dizer. Tá, já que você tá aqui, tava pensando numa coisa. Você acredita que eu também estava pensativa agora há pouco? Vai me dizer que você tava pensando a mesma coisa que eu? Eu acho que sim. O que você tava pensando? Vamos falar junto? Tá. 2, 3 e... O que é pecado? Basicamente, é a desobediência à vontade divina, errar o alvo proposto por Deus ou transgredir o mandamento do divino. Bom, nas aulas anteriores nós já vimos o passo a passo da criação de Deus. Como tudo era perfeito e bom e onde não havia pecado. Quando Deus plantou o Jardim do Éden com aquela diversidade de árvores frutíferas, Deus disse, óbvio, que eles poderiam comer de tudo ali. Todas as frutas, legumes e o mantimento que havia no jardim era para Adão e para Eva se alimentarem. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se pararmos para pensar, a ordem não era difícil e nem complicada de entender. Era simples, comeu, morreu. Pois é, era só obedecer e o homem não teria problemas na sua vida perfeita lá no Éden. Nós podemos dizer que aquela árvore era como um termômetro da obediência de Adão. Não comer daquele fruto era como uma declaração de amor a Deus e de confiança perfeita na sua bondade. Infelizmente, nós sabemos o que acontece mais tarde. Mas eu acho melhor deixar os nossos professores explicarem na aula de hoje. Vambora! E agora que você entendeu um pouco o contexto da aula de hoje, vamos direcionar a primeira pergunta ao diácono Júnior. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Como que essa catástrofe aconteceu? E como que a serpente conseguiu induzir Eva a pecar, sendo que ela tinha todas as árvores do jardim? E o que ela usou? Quais foram as estratégias? Então, como nós vimos aí na introdução desta aula, né, uma história que a gente já conhece, né, a história da queda ali, toda aquela situação, e ali foi o início, né, de toda sorte de sofrimento, né, como a Duda já falou aqui. Mas ali neste enredo ali da queda, né, houve uma situação que eu acredito que uma estratégia, né, da serpente, que ela é usada até hoje, né, que é o engano. Né, ela usou o engano primeiro para tentar Eva. Né, Deus tinha dado um mandamento
para ela não comer no fruto. E deu a consequência: ao dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então a serpente lançou dúvida. Olha, não é bem assim. Vocês não vão morrer. Né? Então ela lançou dúvida. Né? Então hoje acontece a mesma coisa com a gente. Né? A nossa fé ela precisa estar firmada, fortalecida, porque muitas situações vão lançar dúvida na nossa mente. Nós precisamos crer. Então Deus deu um mandamento ali para o bem deles, né? Para eles não sofrerem a punição que era a consequência do pecado. Né? Eu gosto até de uma ilustração que eu vi uma vez, né, de uma cerca, que estava uma cerca na beira de um precipício, e tinha uma plaquinha nessa cerca: não pule. Né? Então, aquela cerca foi para o nosso próprio bem. Essa ilustração eu achei muito legal, nunca esqueci. Né? Então, todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus tem para nós, né, é para o nosso próprio bem. Nós precisamos crer nisso, para nós não sermos enganados. Né? Paulo falou assim: eu temo, né, que assim como a serpente enganou a Eva, venham enganar a muitos, lançando dúvida, né, através do pecado. Não é isso? Verdade. Agora que entendemos um pouco esse episódio, como que aconteceu, como que a serpente enganou Eva, vamos entender um pouco quais foram as consequências desse ato. Será que você, adolescente, sabe quais foram as consequências do pecado? E estamos aqui com o Johan. Johan, eu vou te perguntar uma coisa. Quais foram as principais consequências do pecado? Então, a gente teve a consequência, né, da gente não viver eternamente, que vem a morte. Tem também, a gente não tem mais a comunhão de Deus, aquela que Adão tinha, que todas as tardes Deus ia falar com ele e tal. E é isso. E estamos aqui com o Jean Pablo. Jean, quais foram as consequências do pecado? A morte, esqueci. A morte, o sofrimento, as dores, entre outras coisas. E estamos aqui com o Daniel. Daniel, quais foram as consequências do pecado? O pecado mudou a rota da humanidade e fez com que as pessoas vivessem no meio do pecado. Estamos aqui com o Davi. Davi, quais foram as consequências do pecado? A corrupção de todo mundo e a morte eterna. A próxima pergunta, então, é para a pastora Renata. Pastora, quais foram, então, as consequências especificamente no homem? Meu Deus, a queda certamente foi o maior evento catastrófico, como foi dito, que a humanidade tem notícia. Pensa que o que nós seremos na glória é o que nós éramos ali, o homem, né? Deus pensou o jardim, porque um dia nós tornaremos a ser aquilo ali, é o que nós almejamos. O homem tinha o caráter de Deus, nós éramos seres totalmente puros ali, representando Adão e Eva, mas, como o diácono Júnior muito bem colocou, o pecado visitou o Éden. Quando isso aconteceu, a gente vai ver depois que até a natureza sofreu, mas principalmente o efeito que, podemos comparar o efeito que o dilúvio teve na geografia da Terra, devastando a Terra original, criando separação de continentes e tantas coisas, relevos, né, que nós temos hoje são característicos disso, também na alma do homem, no coração do homem, o efeito da queda foi trágico. Nós, que outrora tínhamos a própria imagem de Deus, agora carregamos a imagem do primeiro rebelde. Satanás foi o primeiro que se rebelou contra Deus lá no céu, na sua rebelião. Agora nós também, ao provarmos um fruto que era o termômetro da nossa obediência, nos tornamos muito mais semelhantes ao caráter de Satanás do que ao caráter de Deus. Quando o homem peca, imediatamente a separação foi traçada entre o homem e Deus. Deus que visitava o homem, que chamou o homem para comunhão todos os dias na viração do dia, agora esse acesso pleno a Deus foi quebrado. Então ali o homem experimenta primeiro a morte espiritual, que é esse afastamento da comunhão, da presença de Deus. Segundamente, nós vamos experimentar a própria morte física. Nós fomos feitos para viver eternamente. Agora o homem, quando peca, vai se cumprir e ele vai experimentar, mesmo que Adão vivesse quase 1000 anos, ele vai experimentar morte. Vai viver depois com seu filho, velório, morte, ou seja, a morte passou a ser uma realidade agora para os seres humanos. E o pior de tudo,
que o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que o pecado, ele é cometido, essa infração à lei de Deus, à bondade de Deus, porque a lei de Deus é boa, ela é agradável, ela é feita para o nosso bem. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, nós não só nos rebelamos contra a lei em si de Deus, mas contra o próprio caráter de bondade de Deus. É por isso que o diabo não só incitou Eva a quebrar a lei, como todos os dias você, adolescente, é incitado, você é desafiado a quebrar a lei de Deus. O diabo continua com os mesmos estratagemas, dizendo: você pode pecar que não vai dar em nada. Você não vai morrer. Se você nunca se masturbar, você não vai saber como é o efeito disso. Se você nunca viu uma pornografia, você não vai saber o que é. É melhor você ver para ver se você gosta ou não. Toque numa menina, sendo uma menina, para você saber como é tocar uma menina. Ou seja, o diabo está apresentando para nós ainda hoje formas de conhecer bem e mal. E você veja como que isso fez Eva cair e ainda tem feito tantas pessoas. É por isso que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia está nos advertindo sobre o efeito avassalador do pecado sobre a alma do homem. O homem, quando pecou, ele sentiu medo, ele sentiu o peso da culpa e ele se tornou um fugitivo dali em diante. O homem não teria mais acesso a Deus se não fosse Deus ter traçado lá na eternidade o plano de resgate. A redenção não foi traçada no Éden. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, adolescentes, nessa manhã, o pecado trouxe para nós afastamento de Deus, morte espiritual, morte eterna para aqueles que não vão se decidir por Cristo. Ele trouxe a morte física, ele trouxe a culpa, ele trouxe o medo, trouxe a ansiedade, toda a sorte de males, toda a perturbação, os turbilhões de sentimentos negativos que hoje você vive, como depressão e tantas coisas, é fruto do pecado. E esse pecado, a partir de então, nós passamos a herdar uma semente para a inclinação do mal. Eva pecou e nós não seremos condenados no juízo final pelo pecado de Eva. Todavia, está em nós hoje uma inclinação natural para o pecado. O mundo nos atrai, a carne nos inclina e o diabo nos tenta. Então veja, o próprio texto de Tiago diz que ninguém é tentado por Deus, mas nós somos tentados quando somos enganados e atraídos, o desejo de consumar da carne. Então, Deus não tenta ninguém, mas o diabo lá no Éden tentou e ele continua nos ofertando possibilidade de pecado. Então, como foi dito aqui pelo diácono Júlio, eu achei muito boa esse exemplo. Essa cerca está ali com uma placa para você não ultrapassar, porque há um precipício. Davi não imaginou. A princípio era só se deitar com uma mulher, mas aquela mulher era casada. Ele poderia ter outras, mas ele quis ter a única mulher que ele não poderia ter. E olha que depois do pecado de Davi, olha o desastre. Davi se tornou um homem hipócrita, dissimulado, por quê? Porque ele perdeu o caráter de Deus e ele começou, enquanto estava em pecado, encobrindo o pecado, tendo que várias mentiras e ações cada vez piores, mais macabras para cobrir o pecado original. A ponto dele, mandar e sobre a mão de um exército ele assassinar aquele que ele era mais fiel do seu exército ali. Então veja, cuidado, não é só sobre um pecadinho adolescente. O efeito do pecado na minha e na sua vida, ele é trágico e pode te levar a perder o que você nunca imaginou. Ai, Deus, misericórdia. Meu Deus. É isso aí. Agora que a gente entendeu um pouco, entendemos muito, sobre as consequências do pecado na humanidade, o que será que ele afetou na natureza, Daniel? Bom, as consequências do pecado na natureza são principalmente um exemplo seria o crescimento das árvores. Lá no Jardim do Éden, as árvores cresciam normalmente, sem precisar de plantio, sem precisar de adubação, sem o homem ter que fazer nada. Quando o pecado surgiu, a partir daquele momento, o homem teve que ralar, trabalhar, suar para poder conseguir o seu próprio alimento. No Jardim do Éden também não existia a violência entre os animais, por exemplo. Os animais não se matavam para poder se alimentar. Todos eles viviam em completa paz. Ninguém precisava fugir ou atacar algum outro animal para poder ter o que comer. Depois do pecado, os animais e também o homem começaram a matar outros animais para poder servir como alimento. Isso aí. É verdade, Daniel. A terra que outrora, favorecia o homem,
agora o homem terá que, do seu duro trabalho, a terra se tornou um ambiente difícil de viver. E quantas vezes até hoje nós temos visto a natureza aí, né, gemendo e com grandes catástrofes naturais, mostrando que até hoje a terra ainda está sofrendo. E ela geme, não é? Ela se tornou um terreno hostil, né? Inóspito, uma coisa terrível, né? Então, a consequência do pecado em todas as esferas, né? Foram terríveis, inclusive na natureza. Como diz que a terra passou a produzir espinhos, né? abrolhos, coisas que não são agradáveis, né? Então isso significa toda sorte de males que acontecem na natureza, né, Pablo? Sim. E é por isso que a Bíblia diz que a natureza geme até hoje pela volta de Jesus, por uma terra nova onde não haverá esse tipo de pecado. Ai, que vontade, gente, de ir já para a nova terra. Que saudade do céu. Que saudade do céu, porque a terra recriada será a semelhança daquela. Será perfeita, não terá espinhos, não terá brolhos. Gente, se a terra já é linda, tem muita beleza, com toda hostilidade depois do pecado, vocês imaginam a terra que Deus vai recriar para aqueles que herdarem a salvação. Se o mundo hoje, com todo o pecado, tem tantas belezas por aí, imagina no céu, como que não vai ser? Vamos ficar firme, adolescentes, pra gente chegar no céu, hein? E no fundo também, né, pastora? De cada ser humano, né, depois da separação do ser humano com o Criador, houve um vazio no ser humano, né, que eles não entendem, né? Mas esse vazio é justamente um anseio para voltar a esse jardim, né, a harmonia que havia ali naquele jardim. Só que o ser humano não tem um entendimento, né, por causa da queda, da separação de Deus. Então ele fica tentando preencher este vazio, né, nas coisas passageiras, na fama, no poder, no dinheiro, principalmente no pecado, né? Mas no fundo é uma sede para voltar ao jardim. E nós que temos o conhecimento, né, estamos aqui, né, falando do plano da salvação, da redenção, é justamente através de Jesus, que é o elo que liga outra vez, né, a nossa intimidade, a nossa ligação com o Criador, que traz aqui essa harmonia já, né, o alívio de todo sofrimento, de toda culpa, de toda angústia, de todo vazio da alma, né? Em Jesus nós temos isto já, né? Claro que na glorificação, quando todas as coisas foram consumadas, né, nós teremos a plenitude do que um dia havia ali no Jardim do Éden. É verdade, o pastor Jairo, inclusive, Diácono Júnior tem falado nas quarta-feira que até mesmo os pensamentos das filosofias humanas têm sido uma tentativa de estabelecer o céu na terra. Ou seja, eu crio um pensamento que estabeleça essa própria ideia de um paraíso na terra, né? Então busca o ser humano querendo dar uma resposta, como ele não quer aceitar a pessoa bendita de Jesus, subterfúgio para tentar estabelecer céus na terra, né? Dar respostas que só o céu dará. Considerando, então, tudo que a gente falou aqui, vamos perguntar ao pastor. Qual é a pergunta, Daniel? E por que nós, até hoje, sofremos as consequências do pecado, sendo que foi Adão e Eva que pecaram? Olá, adolescentes. Veja só essa pergunta. Por que eu tenho que ser responsabilizado pelos pecados de Adão e Eva? Não seria injusto? Pois é, adolescente. A Bíblia explica isso pra gente muito tranquilamente. Primeiro, porque quando Adão peca, ele é o cabeça da raça humana. E quando ele peca, toda a sua natureza peca. Então, aquela natureza que outrora era pura e santa, se torna uma natureza pecaminosa. E quando Adão gera filhos, ele transmite para seu filho e seus filhos até nós, tanto a natureza espiritual, tanto a genética, como a psíquica. Por isso, os homens normalmente herdam até mesmo certos comportamentos de seus pais pecaminosos, porque essas coisas estão na alma e são transmitidas de pai para filho. Não só por causa do pecado original que nós somos condenados, mas também pelos nossos próprios pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos, já nascemos com essa natureza pecaminosa e de alguma forma, sem que a gente até faça qualquer coisa, essa natureza já é depravada e ela necessita
de um redentor, ela precisa ser redimida por Jesus Cristo. Por isso, Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Jesus Cristo não pecou e ele obedeceu o Pai. Porque ele não pecou, então todos nós podemos em Cristo ser perdoados. Embora nós somos responsabilizados no pecado de Adão, nós também poderemos ser salvos na obediência perfeita de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Depois de entendermos, então, tudo que o pecado causou ao mundo, à humanidade, à natureza, é claro que Deus não ia deixar por isso. Quando o homem pecou, Deus já tinha um plano traçado. Como a pastora Renata falou, que Jesus já era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando o homem pecou, como eu disse, ele já tinha um plano traçado. Ele disse assim em Gênesis 3:15: "E porei inimizade entre ti e a mulher. Esta, a mulher, ferirá a serpente na cabeça, e a serpente ferirá a mulher no calcanhar." Essa é a promessa que Deus fez a nós. Isso te lembra alguma coisa? É claro, Jesus. A vinda de Cristo, ela cumpriu todas as promessas. Desde a promessa que Deus fez no Éden, até aquelas promessas feitas por Isaías, por outros profetas do Antigo Testamento. Porque a cruz foi a ferida no calcanhar de Cristo, e a ressurreição, o triunfo de Jesus, foi quando ele pisou na cabeça da serpente. É forte, hein, Maria Eduarda? Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que Jesus, ele é o cordeiro morto, né? Como foi dito antes da fundação do mundo. Deus tinha os seus planos, né, eternos estabelecidos. Antes de nós existirmos, já era prometido uma noiva ao cordeiro. E o Velho Testamento todinho é uma encenação de Jesus, né? É um teatro ao céu aberto, vamos dizer assim, mostrando que o próprio Jesus seria aquele cordeiro necessário, que era aquele cordeiro que morria no lugar do pecador. Então, veja, o sacrifício vicário de Cristo foi entoado em vários momentos, durante todo o Velho Testamento. Toda vez que morria um cordeiro ali, era a representação que ele estava levando o pecado no lugar de alguém, que um dia alguém morreria, e essa pessoa foi a pessoa de Jesus. Quando Jesus morre, ele resolve o pecado de uma vez por todas, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a salvação no mundo, Jesus. Então lá na cruz nós tivemos essa resposta, a cabeça da serpente foi esmagada, e hoje você tem acesso. Profetas que vieram falando durante toda a palavra sobre a pessoa bendita, que até que na plenitude dos tempos ele foi revelado. Jesus, que nasceu de uma virgem conforme foi profetizado, a Virgem Maria, visitada por Gabriel, ela concebeu. Ali não era um milagre da esterilidade, não era como um caso difícil de esterilidade, como foi de Sara e Abraão ali, que era de avançada idade, ou como Isabel de avançada idade. Não, ali era o mistério da encarnação. O Deus Criador assumiu forma de homem, se despojou, como diz Efésios, ele veio, se humilhou, tomou forma. Porque Deus era espírito, mas ele tomou forma em forma de homem, e ele veio sofrer as minhas e os seus desafios, as nossas tribulações, para que ele venceu o pecado. E como ele venceu o pecado, eu e você também podemos vencer. Glória a Deus. Como disse a pastora Renata, Jesus ele deixou sua glória como Filho de Deus e encarnou como homem, sendo 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, para poder nos dar o direito à salvação e trazer o arrependimento. Que Jesus foi o cordeiro que nos perdoa os nossos pecados. E é muito bom saber que hoje em dia a gente pode acessar, ter o contato com Jesus, pedir perdão aos nossos pecados e poder seguir uma vida de santidade. Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. E aí, então, adolescentes, essa foi uma aula maravilhosa. Bem esclarecedora. Em que nós aprendemos que houve queda, mas também houve redenção. Eu não sei como é que está a sua situação hoje. Eu não sei com que pecado talvez você está lidando. Talvez saber que Eva e Adão pecou é só um dado para você hoje, é só uma informação. Mas o problema é que nós iremos a Deus e teremos que dar conta sobre o que cada um de nós fizemos por intermédio do corpo. Então, hoje, nós precisamos pensar também no pecado
pecado pessoal? Como vai, como disse o Daniel aqui, a sua vida de santidade? Em Cristo Jesus, nós recebemos aí o Espírito Santo que nos capacita para uma vida em Cristo de santidade, que pode romper. Quando Jesus veio, nós não nos tornamos mais escravos do pecado. Hoje nós sofremos a influência do pecado porque estamos no mundo, um mundo que sofre a influência do pecado. Mas uma vez que entregamos nossas vidas a Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, você não é mais escravo. Agora, se você cair, você peca contra a maior luz. Que o Espírito Santo possa te capacitar, te santificar, porque está chegando aquele grande dia em que o pecado não terá qualquer influência mais. Aleluia. E viveremos a perfeição como foi lá no início com Adão e Eva. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, e se você aí que está assistindo a gente não tem um lar espiritual, procure aqui, dê o seu nome aí no chat, coloque seu número para que a gente possa estar conversando com você. Se você quiser vir hoje à noite no culto aqui na igreja, se entregar a Jesus, porque hoje você está tendo a oportunidade que muitas pessoas não tiveram de poder estar se arrependendo, se entregando a Jesus e viver uma vida diferente, se livrar do pecado, porque a sua vida não é mais a mesma quando você declara ser um cristão. Você tem responsabilidades e tem deveres. Então, se você quiser colocar seu nome aí no chat para que a gente possa estar orando por você, será um prazer ter aqui você conosco na igreja e um prazer te conhecer. Amém. Amém. Agora chegamos no momento das nossas ofertas, né? Então tá os dados aí da igreja. E vamos ser fiéis, né, às ofertas. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês em todas as áreas, espiritual, material. Também temos o projeto dos 1000 Valentes, que é para arrecadar o dinheiro, para podermos comprar e adquirir esse espaço que nós estamos gravando essa aula para você hoje. Então fique à vontade para contribuir, que Deus te abençoe. Ele me evitou no palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Alternativa A: era muito difícil, eles tinham muito trabalho para conseguir o alimento. Alternativa B: eles viviam entediados. Alternativa C: eles eram felizes e completos em tudo. Ou alternativa D: eles viviam brigando. Vamos lá, responde aí porque tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C. Eles eram felizes e completos em tudo. Segunda
Pergunta: qual era a melhor hora do dia para Adão e Eva? Alternativa A, na hora do almoço. Alternativa B, na viração do dia, quando eles encontravam com Deus. Alternativa C, quando eles brincavam com os animais. Ou alternativa D, quando eles passeavam no pomar. Vamos lá, responde aí porque tempo na tela. Acabou o nosso... E olhando aqui para a tela, parece que o nosso tempo acabou. E se você responder a alternativa C, a hora do almoço, eu confesso que essa era boa, só que não melhor do que a hora da alternativa B. Na viração do dia, quando eles encontravam com Deus. Ou seja, a resposta certa, alternativa B. Terceira pergunta. Qual foi o argumento da serpente para eles comerem do fruto? Alternativa A, que eles não morreriam. Alternativa B, que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Alternativa C, que eles seriam iguais a Deus. Ou alternativa D, todas as alternativas acima. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenham respondido no chat e tenham notado com a letra D, pois todas as respostas estão corretas. Então, a alternativa certa D, todas as alternativas acima. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: qual foi a principal consequência da queda para o homem? Alternativa A, a morte física, espiritual e eterna. Alternativa B, a expulsão do Éden. Alternativa C, ele ter que trabalhar para poder sustentar sua casa. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá, por última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa, com certeza, é a alternativa A, que foi a morte física, espiritual e eterna. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado todas as perguntas. E eu creio que acertaram, porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! E estamos encerrando mais uma lição da EBD. Aprendemos hoje, então, sobre a grande tragédia que sobreveio à humanidade, que foi o pecado, mas também a redenção. Que nós possamos, então, nos esconder em Cristo Jesus e nos livrar das consequências nefastas do pecado. Amém? Que Deus possa nos dar força, então, para fugirmos do pecado e mantermos nossa mente, nosso corpo, nossa vida em santidade a Ele. Que por meio da palavra do Senhor e com a comunhão com Jesus, que nós possamos vencer e fugir do pecado. Glória a Deus, né? Hoje nós temos, né, essa redenção que está em Cristo Jesus. Basta tomarmos posse, né, pela fé em Cristo, no seu sacrifício, para alcançarmos, né, essa redenção em Cristo Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigada por você que acompanhou essa aula até aqui. Que Deus te abençoe muito a você e a sua família. Então, para encerrarmos, vamos orar. Senhor amado Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo, a Deus, mais um pouco da Tua Palavra. Sim, meu Deus. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Senhor, perdoa os nossos pecados, Amém, Senhor, em Jesus. nome de Jesus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, tocando, ó Pai, o coração de todas as pessoas que precisam, Senhor, se arrepender hoje, ó Deus. Amém, Que Deus. o Senhor, ó Deus, venha estar colocando, ó Pai, a certeza de que elas estão no caminho errado e que precisam se entregar a Cristo. É Deus. verdade, Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Tchau, adolescentes. Tchau, adolescentes. Tchau, pessoal.